seja bem-vindo ao Sala de Visitas. No programa de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar pelo menos 3 vidas? O problema é que menos de 2% dos brasileiros doam sangue regularmente. Para falar sobre o assunto, eu recebo Débora Arones, coordenadora nacional do movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil. Débora, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visitas hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Recebo também o hematologista Toebaldo de Carvalho, que é gerente médico da Colsan Regional do ABC. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela presença. Em nome da Colsan, agradeço o convite. Obrigado. Começo pelo senhor, doutor. Eu queria falar, dados da ONU dizem que o Brasil, levando em consideração a população, proporcionalmente doa menos sangue do que outros países da região, né, da América Latina. Por que ainda essa resistência? Olha, se falar em números, a gente doa um pouco menos de 2% da população doa sangue. E comparando com países europeus em melhor nível socioeconômico, a doação chega em torno de 4% quase. Eu creio que existem várias causas, né, culturais, políticas públicas, uma série de fatores, né, de população, tem muitos fatores. Acho que tem que ter um trabalho muito a médio prazo para se conseguir mudar isso aí. O ideal seria que 3 a 5%... 3 a 5%, em torno de 4% já seria um muito bom tamanho. A falta de políticas públicas tem uma parcela de culpa nisso? O senhor acha que falta incentivo? Vamos falar de culpa, né? Talvez assim, um direcionamento das políticas no sentido de informar mais a população, talvez um trabalho até mesmo na formação de base, né? Quando você começa a estudar no primário, você já começar a ter essa noção, né? E isso envolve também, né, o conceito de cidadania. Então, acho que todo esse trabalho que vem desde a base, de criança até o adulto, a criança já ter essa informação, já crescer com a ideia de que é importante essa ajuda ao próximo sem qualquer tipo de interesse pessoal, né? Apenas no sentido mesmo de ajudar. Débora, essa carência de doações te afetou diretamente em algum momento da sua vida, né? Isso. E por isso você resolveu tomar uma iniciativa a mais. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Então, a gente quando tem uma vivência pessoal, sempre tem um entendimento melhor do assunto, né? Para nós, para mim, para minha irmã Diana, foi justamente quando meu pai precisou de doações de sangue, porque ele estava teve um diagnóstico de câncer de pulmão e ele precisou, durante o tratamento, de algumas transfusões. E como eu não sou doadora, eu me senti eu fiquei muito deprimida com a ideia de que eu não podia fazer nada para ajudar o meu pai de forma nenhuma. E aí, conversando com a minha irmã, a gente começou a perceber como era difícil mobilizar as pessoas para doação de sangue, porque na hora que a pessoa precisa de sangue, não pode ser amanhã, ela precisa hoje, né? E aí você liga para as pessoas, dá para você vir, eu vou amanhã, eu vou... E aí tem histórias de pessoas que tiveram casos na família que colocavam as pessoas no carro, eu vou te buscar, eu vou te levar, para poder ter esse doador disponível. Então a gente começou a entender a problemática do universo do sangue, do mundo do sangue, como as coisas são um pouco mais complicadas do que parecem. E em relação à mobilização da sociedade, eu acho que a maior carência mesmo é de informação, né? Então as pessoas não sabem, as pessoas não estão despertas para o problema. Então, o nosso trabalho como movimento tem sido, durante os últimos 6 anos, estamos indo para o 7º ano agora, de criar esse awareness, essa disponibilidade, mostrar para as pessoas, olha, gente, presta atenção, precisa, né? E a gente tem conseguido um aumento nas doações e para nós isso é um grande orgulho, né? Doutor, só para as pessoas terem um pouco de noção,
quais tipos de pacientes podem ser auxiliados, o tratamento pode ser desenvolvido a partir da doação de sangue? Quais doenças podem ser tratadas com a doação de sangue? Antes disso, eu vou só voltar um pouquinho. Eu já fiz muita triagem de doadores de sangue. Tem duas coisas importantes, isso que ela estava falando me fez lembrar de dois outros fatos importantes. Aquele doador que vem doar e é excluído definitivamente, ele tem uma frustração muito grande naquele momento. E eu procuro mostrar para ele o outro lado disso. Você não pode doar, mas se você convocar os seus amigos para doar no seu lugar, você vai ajudar muito mais gente que com a sua doação. Isso é muito importante. As pessoas podem não participar de um grupo, não fazer parte de uma entidade oficialmente, e elas podem ser, sim, voluntárias na captação de doadores. Cada um fazer a sua parte, né? Exatamente, influenciar as pessoas do seu convívio, da sua comunidade, do seu trabalho, do seu estudo, para também doar. E é uma outra coisa que eu também sempre faço, principalmente na época do Dia Nacional do Doador, no Dia Mundial do Doador, em que os órgãos de imprensa nos convidam para entrevistas, eu sempre costumo dizer o seguinte, esse momento em que a gente faz essa campanha no Dia do Doador, ele é importante, mas só que tem que analisar o aspecto do sangue como produto perecível. Então, por exemplo, as plaquetas que se retiram de uma doação para serem transfundidas, elas duram no máximo 5 dias. É um período muito curto de durabilidade. O sangue pode ser usado até 45 dias, o plasma até 2 anos, mas a plaqueta não. E qual é a diferença de doação a plaquetas, a utilização? Tá, vamos lá. Só terminando o raciocínio. Então, o que eu falo nesses órgãos de imprensa é que eles gastariam, não sei, talvez 3 segundos, falar assim, você lembrou de doar sangue hoje? Deu 3 segundos, acho que não deu. Essa lembrança permanente, toda semana fazer essa pequena campanha, ajudaria muito. Por quê? Aí, voltando, o fracionamento do sangue, o doador, ele doa o sangue, aquele sangue é um composto que tem vários subcomponentes. Então, esse sangue vai ser fracionado em glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. Basicamente, o plasma ele ainda pode dar uma série de outros subprodutos, como albumina, fator de coagulação, concentrado de fator 8, mas basicamente 3. No banco de sangue ele é fracionado em 3 componentes. Então, as hemácias são utilizadas para pacientes que precisam de transporte de oxigênio, então com anemia e precisa aumentar o transporte de oxigênio para os tecidos. O plasma, que tem os fatores de coagulação em situações de sangramento por deficiência de coagulação, e as plaquetas para aqueles pacientes que têm plaqueta muito baixa e em algum momento vai precisar da transfusão para corrigir isso aí. Essa é a diferença básica. Então, em relação às doenças que podem ser utilizadas desses produtos, então vamos dar o mais simples. Um paciente vai fazer uma cirurgia, estava conversando antes. Ele vai fazer uma cirurgia, tem cirurgias que precisa reservar sangue para essa cirurgia. Então vamos lá, cirurgia cardíaca, mais vai perder muito sangue. Então você precisa ter uma reserva de concentrado de hemácias de glóbulos vermelhos para eventualmente, se for necessário, usar. A plaqueta da mesma forma. O paciente que tem plaqueta baixa, se for, vamos dizer, fazer uma cirurgia de sistema nervoso central ou uma cirurgia oftálmica, ele precisa ter uma plaqueta acima de 100 mil. Se ele for fazer outros tipos de cirurgia, entre 50 e 100 mil, ele pode ser operado sem a transfusão de plaquetas. E abaixo de 50 mil precisa transfundir. Mas tem outras situações, por exemplo, em oncologia, doenças cancerígenas, principalmente na área de oncohematologia, o paciente faz um tratamento que zera a plaqueta dele. Que o objetivo, quando você faz tratamento, é eliminar da medula todas as células leucêmicas, por exemplo, se for uma leucemia. Isso elimina também as células normais. Então, é um período é o período mais difícil do tratamento, que ele corre um risco muito grande de infecção, de hemorragia. Então, ele precisa repor. Se essa plaqueta cair abaixo de 10 mil, ele precisa receber a plaqueta profilática, que a gente chama. Mesmo sem ter hemorragia, abaixo de 10 mil se dá a transfusão para evitar a hemorragia. Acima de 10 mil, não há necessidade de fazer profilática, mas se tiver algum tipo de sangramento ou se tiver com febre, infecção, ele vai receber a plaqueta também. Então, é um componente muito utilizado nessas situações. Agora, a utilização, além disso que o doutor falou,
Você tem inúmeras situações, você tem politraumatizados, pessoas que sofreram algum acidente, foram atropeladas ou nessa época de férias que a gente está agora, você tem acidentes nas estradas, você tem até infartos, doutor, não é verdade? Aí muitas você vezes... tem a discussão, você tem que ser a continuação disso aí, a necessidade que nós temos do sangue O negativo. Por quê? Numa emergência, como ela muito bem lembrou, esse paciente que entra, por exemplo, politraumatizado, por exemplo, na região onde eu exerço a minha gerência, no ABC, a referência para esses pacientes graves politraumatizados é o Hospital Mário Covas. Esse paciente muitas vezes entra com politraumatismo, não dá tempo de você classificar o paciente, que tipo de sangue é nada. Teve situações, foi muito divulgada lá no centro hospitalar em Santo André, a polícia entrou no banco de sangue pedindo sangue negativo e transfundir para salvar a vida. Então, esse tipo de reserva estratégica você tem que ter sempre. É o sangue O negativo que ela citou, que é o de salvar a vida. Né? É imediato. Porque nesse meio tempo você já está classificando para numa eventual transfusão seguinte, você já tem o tipo desse país. Mas no primeiro momento é o sangue O negativo que vai salvar a vida. Doutor, eu agradeço muito. Infelizmente o doutor Teobaldo vai deixar a gente aqui nesse primeiro bloco. Queria pedir quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho do senhor, como pode entrar em contato? Bom, nós temos o site da Colsan, né? Quero lembrar também, isso é muito importante se me dar essa oportunidade, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou doar meu sangue, eu não ganho nada com isso, e as pessoas vão lucrar com meu sangue. Não vão lucrar. Pelo menos no que diz respeito à Colsan é uma associação beneficente de coleta de sangue sem fins lucrativos, tá? Ela é ligada à Unifesp, não tem fim lucrativo e esse sangue, basicamente, ele é quase totalmente utilizado na rede pública. A Colsan atende praticamente só a rede pública, tá? E não existe esse risco de se lucrar com o sangue dos doadores. As dúvidas podem ser tiradas no site da Colsan, que é o www.colsan.org.br, tá? E um telefone para outras dúvidas seria o 5055-6588. Doutor, muito obrigada pela sua presença. A Débora continua com a gente aqui no segundo bloco. E você fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Estamos de volta com o Sala de Visitas, hoje falando sobre doação de sangue. Continuo com a presença de Débora Arones, coordenadora nacional do movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil. Neste bloco eu recebo também o hematologista e hemoterapeuta Ricardo Escuoto, do Hemocentro São Lucas. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença aqui no Sala de Visitas de hoje. Eu que agradeço, Nayara. É sempre um prazer discutir sobre doação de sangue. Débora, eu queria começar esse bloco com você falando do ponto de vista comportamental, pelo que você avalia. Quais são os principais motivos de resistência ainda para doar sangue? O que as pessoas alegam? Olha, eu acho que é simplesmente porque não está no rol de boas ações, não está no hábito do cidadão brasileiro, né? A gente comentava há pouco a respeito de grandes tragédias que mobilizam e sensibilizam a opinião pública. Então, o Brasil não tem. Quer dizer, temos grandes tragédias? Temos, mas essas tragédias, em geral, não envolvem doação de sangue. Então, você vê que a população, quando tem algum tipo de inundação, todo mundo se mobiliza, vai lá, recolhe alimentos não perecíveis e roupas e tudo mais, e faz essa doação. Quando a gente tem, por exemplo, até doações de dinheiro, né? As pessoas se dispõem a doar dinheiro por telefone e tudo mais, nessas grandes campanhas que acontecem na televisão. Mas sangue não faz parte do nosso repertório de boas ações. Doutora, pessoas, apesar de não existirem grandes tragédias, como a Débora falou, que requerem doação de sangue, é importante que as pessoas entendam que um assalto requer doação de sangue, que a gente vê todo dia. O aumento de câncer infantil requer doação. É importante que as pessoas saibam que esses casos isolados se tornam uma grande... Exatamente, mas esses casos isolados, eles não têm o poder de sensibilização nacional e tudo mais. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. E é o que o movimento faz. Quando a gente lançou, por exemplo, o Junho Vermelho, né, que aconteceu desde 2014, 2015, 2016, né, a gente viu um retorno nas doações diretamente no Brasil inteiro.
né? Então, quer dizer, esse tipo de ações que o movimento faz e que vão ajudar nessa conscientização da população. Doutor Ricardo, é um tema até um pouco polêmico, né? Envolve uma série de aspectos. Existem grupos que podem ou não podem doar sangue, de acordo também com critérios da entrevista, né? Que é feita antes de doar sangue. Quem já doou sangue sabe como funciona, né? Você passa por uma entrevista antes. Mas, de acordo com essas respostas, existem grupos que são mais suscetíveis a não realizarem a doação. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. A entrevista que é feita antecedendo a doação tem dois objetivos: proteger o próprio doador, né? Se ele pode ter uma questão que pode prejudicá-lo se ele doar sangue, e proteger o paciente, ou seja, o doador pode trazer algo que possa prejudicá-lo. Mas eu não separaria isso em grupos. São questões bem definidas pelo Ministério da Saúde, pela comunidade médica, que levam um maior ou menor risco para a doação de sangue. E quem são essas pessoas com maior e menor risco? É muito longo, ficaríamos muitos minutos aqui discorrendo sobre isso. Mas, basicamente, uma pessoa sendo saudável, estando na faixa etária adequada, entre 18 e 60 anos normalmente, podendo se estender dos 16 aos 18 até os 70, se ele já for um doador contumaz, gozando de boa saúde, não tendo vícios, vamos colocar assim, ou atividades de risco, pode doar sangue tranquilamente. No caso dos homossexuais, como isso é feito? Eles passam pelo mesmo critério de avaliação? A questão de homossexual a gente está deixando cada vez mais de lado. O que importa para nós é uma situação de risco. Isso que é levado em consideração na hora da doação de sangue. A preferência sexual dele é menos importante. Muitas vezes, com o passar do tempo, será até descartado. Agora, se ele tem uma situação de risco aumentada para ter adquirido uma doença sexualmente transmissível, isso é pior. Ou seja, se ele é um heterossexual promíscuo, que sai com várias parceiras diferentes, não se previne, ele tem um risco aumentado, não vai doar sangue. Por outro lado, se ele é homossexual, mas é casado, tem um parceiro fixo há anos, no meu ponto de vista, ele está apto à doação de sangue. Débora, é até interessante a gente falar isso, porque um pouco antes de começar a gravação do programa, a gente estava falando que o principal quesito para doar sangue hoje é a sinceridade na hora da entrevista, né? Exatamente. Então, o que acontece é isso, quer dizer, muitas vezes a pessoa, no momento da entrevista, não dá as informações corretas. E aí, ela vai colocar em risco, não a vida dela apenas, mas a de uma outra pessoa, que é o receptor, que já está debilitado, que já tem uma situação preocupante em termos de saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata desse assunto e não transformar essa questão numa bandeira ideológica e vamos radicalizar. Não é por aí. Existem questões que são de ordem técnica, né, e que não passam pela questão moralista, como as pessoas gostam pessoal de tratar, né? Não é nada pessoal. E é como o doutor falou, quer dizer, se a pessoa tem um comportamento de risco, tanto faz se ela é homossexual ou ela é heterossexual. Não é essa a questão. E o comportamento de risco inclui também usuários de drogas, né? Aquelas pessoas que bebem de forma contínua, não socialmente falando. Quer dizer, então existe toda... Agora, tem uma questão que eu acho interessante também, né, doutor? Pessoas que viveram na Europa durante um determinado período também são proibidas de doar sangue no Brasil. Por que elas são proibidas de doar sangue no Brasil? Em função da epidemia da vaca louca. Então, a gente pode dizer que aqueles pobres brasileiros que viveram na Europa estão sendo discriminados e não podem doar sangue? Por que essa vamos dizer, essa proibição, né, essa restrição, ela é tão ofensiva para um grupo e para outro não? Então, é uma questão técnica, gente. Não é um juízo de valor ou uma questão moralista. E é importante a questão da sinceridade também, por causa da janela imunológica, né? Muitas pessoas se enganam falando, eu menti, eu falei que tive 2 parceiros sexuais, mas eu tive mais para me poupar, mas lá no teste vai acusar alguma coisa. E isso não é bem assim, né, doutor? Esse é um grande equívoco. Por mais que os testes tenham evoluído, não é
algo preciso no sentido de ser imediato. Ou seja, se eu me contamino agora, eu faço o teste, daqui 5 segundos ele vai mostrar que eu estou contaminado. Existe esse termo, muito bem colocado para você, a janela imunológica. O tempo entre eu me contaminar e o teste mostrar que eu estou contaminado. Ele não é tão rápido assim. Por mais que tenha diminuído, vamos citar alguns números. Para HIV, 7 a 8 dias. Hepatite C, em torno de 10 dias. Hepatite B, até 20 dias. Então, se a pessoa faz a doação nesse período, por melhor que seja o serviço, por melhor que sejam os testes aplicados, eles não vão detectar que a pessoa está contaminada. E o sangue vai ser liberado para uso e vai contaminar o paciente que recebeu. São Paulo, em relação aos outros hemocentros, é um bom estado? As pessoas são bem conscientizadas aqui? Como que está a situação de doação aqui em São Paulo? Uma das grandes vantagens da saúde pública em São Paulo é que ela oferece, através das COAs, atendimento completo para aqueles pacientes que têm alguma doença contagiosa. Então, há muito tempo, separou-se a questão de doar sangue para fazer testes, porque você tem a opção sigilosa e tranquila de buscar esse resultado sem necessariamente fazer a doação de sangue. Então, graças a Deus, pelo trabalho da Prefeitura de longa data, nós conseguimos, diminuímos muito aquele doador que procura o banco de sangue pura e simplesmente para saber resultado de teste. Para fazer um hemograma, né? Porque isso era muito comum também, no né? Tanto era muito comum. As pessoas chegavam no banco de sangue e respondiam qualquer coisa porque queriam receber. E como o doutor está falando, não precisa disso mais, né? Quer dizer, vá ao banco de sangue, sim, mas para doar sangue, não para fazer o seu exame gratuito. Se você quer simplesmente fazer o exame, a Prefeitura oferece locais adequados para isso. No estado de São Paulo, nossa cidade, a capital, é a que mais doa? Existe algum número que aponte isso? A doação está muito relacionada à demanda. Como a cidade é a maior do país, é a que tem a maior demanda, por isso tem o maior número de doadores. Débora, eu queria que você falasse um pouco. É claro que doar sangue precisa ser feito todo dia. Mas essas campanhas de incentivo que acontecem, até esses dias eu estava vendo uma notícia de que alguns chefes renomados de cozinha prepararam um lanche. Isso. Né? Essas ações ajudam? Ajudam, claro que ajudam. Tudo que vem para conscientizar, para colocar na pauta do dia das pessoas, que vem para relembrar as pessoas, ajuda sim. Tanto que a gente trabalha, por exemplo, nos meses de junho, em função do Junho Vermelho, ou a gente faz ações. Nós fizemos uma ação o ano passado muito interessante, chamada Eu Dou Sangue pela Paz. Então, assim, a gente trouxe pessoas de vários nichos diferentes, inclusive mascotes dos times de futebol. Tiveram presente lá a Baleinha do Santos, o Santo Paulo, do São Paulo, e o do Corinthians, como chama? O Mosqueteiro. O Mosqueteiro, isso mesmo. Então, tiveram lá num banco de sangue fazendo a doação. A gente estava mostrando que normalmente paz e sangue não entram na mesma frase, né? Mas sim, elas podem estar na mesma frase. A gente pode promover a paz doando sangue. A gente trouxe membros da comunidade árabe, membros da comunidade judaica, membros representantes de outros países, como a esposa do embaixador do Zimbábue. Quer dizer, sabe, foi uma coisa assim muito, muito interessante pela diversidade de gêneros, né, e de procedências, enfim, foi uma coisa muito bacana. Esse tipo de ação é claro que ajuda. Então, vale a pena qualquer tipo de ação que conscientize a população, que mobilize a população, é mais do que bem-vindo. Doutor Ricardo, então quem tomou coragem aqui nesse nosso bate-papo, como pode doar sangue, quem deve procurar? E no final eu queria que, infelizmente, nosso tempo está acabando, que você pudesse deixar os seus contatos. Bom, como eu disse anteriormente, qualquer pessoa entre 18 e 60 anos pode doar sangue pela primeira vez, né? A lei permite que entre os 16 e os 18 também doem, desde que com autorização dos pais, e entre os 60 e os 70, desde que já tenha doado anteriormente. É muito simples, basta levar um documento oficial com foto a um posto de coleta, apresentar-se, fazer um cadastro, vai ser submetido a uma entrevista, vão ser apreciadas todas aquelas questões que eu já disse. Estando apto, ele vai doar sangue e todo esse processo não dura mais que 40 minutos. E aí depois que doou, tem um tempinho ali diferente entre homens e mulheres para poder voltar a doar, né? Isso, o homem pode doar a cada 3 meses e a mulher a cada 4 meses. Seus contatos, doutor, por favor. 3660-6000,
qualquer tipo de dúvida que houver, é só entrar em contato que nós esclarecemos, ou o site, para quem for mais antenado, hemocentrosãolucas.com.br. Débora, eu queria agradecer a sua contribuição, seu conhecimento sobre a causa e parabenizar você pelo trabalho e pedir também para que você deixe seus contatos. Vocês podem encontrar o site do Eu Dou Sangue, que é www.eudousangue.com.br, ou no Facebook também, no Facebook/Eu Dou Sangue. Agora, eu posso só lembrar uma coisinha, Nayara, que a gente não pode deixar de falar? Você que fez tatuagem, você que quer fazer uma tatuagem, vai doar sangue primeiro, porque você vai ficar 12 meses, né, doutor? Graças a Deus, até as questões de tatuagens melhoraram por conta da ação da vigilância sanitária. Então, hoje, se você for fazer a sua tatuagem num bom estúdio, são apenas 6 meses. 6 meses. Então, olha, você que quer fazer tatuagem, você que quer colocar um piercing, vai lá, doa sangue primeiro e faz depois. Boa. Muito obrigada, viu? E obrigada, claro, a você que nos acompanhou hoje nessa edição do Sala de Visitas com essa discussão tão importante. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.